Boa noite, pessoal. 19 horas e 30 minutos do dia 23 de novembro de 2023.
desde Curitiba e de Pato Branco, no Paraná, Brasil, iniciamos a segunda noite da 9ª edição de nosso Cosmovini, encontro de cosmologia e ufologia do Grupo Ufológico Paraná Patovni. Eu acredito que, se não todos, a maioria já ouviu falar de professora Mônica Borini. Mas também, como é a tradição no nosso Cosmovini, nós sempre convidamos alguém para fazer a apresentação do conferencista da vez. E hoje a convidada é uma pessoa muito especial também. A Fernanda Pires, a Fernanda, que é uma entusiasta da ufologia, que é uma líder, pesquisadora de campo da MUFON, coordenadora do CIF, de um grupo muito importante de ufologia, radicado no Canadá, mas com trabalho extensivo não só ao Brasil, mas ao mundo todo, de modo que nós agradecemos demais a participação da Fernanda e convidamos a Fernanda para nos relatar algumas informações a respeito da professora doutora Mônica Borini. Fernanda, muito obrigado. Quem é Mônica Borini, Fernanda? Boa noite a todos. E Mônica Borini. Vamos lá, apresentação da nossa professora, doutora, né, e amiga. Mônica Silvia Borini. Possui doutorado em Psicologia da Saúde, em Avaliação Psicológica na Saúde, Psicopatologias e Transtornos Mentais, USAF. Pós-doutoranda em Psicologia Anomalística no tema OVNIs e UAPs na Universidade Hawaii, United States of America. Mestrado em Psicologia da Saúde, em Neuropsicologia da Consciência, Cognição e Emoção, pelo Instituto de Psiquiatria e Neurologia da UCEP. Psicóloga clínica, pedagoga, educadora, docente pós-graduação, Lato Sensu, Stricto Sensu. Professora de disciplinas em psicologia e metodologia científica, diretora da Clínica de Psicologia e Avaliação Psicológica Borini, em Atibaia, São Paulo. Trata pessoas que se dizem contatadas e abduzidas por OVNIs e UAPs por décadas, com técnicas psicoterapêuticas especializadas que desenvolveu em exopsicologia, pesquisa cientificamente contato com OVNIs, UAPs, OSNIs e supostas abduções alienígenas e seus efeitos na mente e comportamento humano, para psicologia, psicologia anomalística, consciência, neurociências, ergonomia e física quântica. Pioneira em levar estudos e pesquisas sobre abduções alienígenas para diversos eventos de psicologia no Brasil e exterior. Conferencista na área de psicologia e consciência e temas relacionados aos OVNIs, UAPs e fenômenos anômalos. Criou o pioneiro curso de especialização e clínica para tratamento psicológico para contatados e abduzidos no Brasil em 2003. Tem pós-graduação em Ciência Políticas pela Faculdade do Paraná e em Psicologia da Consciência pelo Instituto Integral da Consciência de São Paulo, onde também obteve pós-graduação em Psicologia Transpessoal. É graduada e pós-graduada em Psicoterapia Energética
corporal por Energetics pelo New York Institute of Core Energetics, onde estudou com o Dr. John Pierrakos. É graduada em pedagogia, com especialização em orientação educacional, supervisão de ensino, direção escolar e neuropsicologia. Em 1989, fundou o Grupo de Estudos Ufológicos de São Bernardo em 2002. Fundou o Ômega Instituto de Fenômenos Anômalos em Atibaia, inaugurado pelo Leo Sprinkle, PhD, pioneiro pesquisador científico nas abduções alienígenas. Entre 2005 e 2010, organizou 4 congressos acadêmicos de psicologia em São Paulo. Integra várias entidades na área da psicologia, como o da Association for the Scientific Study of Consciousness, Pasadena, Califórnia, United States of America, e Associação da Psicologia da Saúde em São Paulo, da UMESP. É membro do Departamento de Pesquisa e Educação do Exopolitics Institute, Hawaii, United States of America, desde 2010, convidada pelo seu fundador, Michael Salas, PhD. É diretora do Instituto Core Energetics do Brasil e fundadora do Exopsicologia BR em Atibaia, São Paulo. É presidente do Instituto de Exopolítica do Brasil e coeditora e consultora do CIF, Canal Informativo de Fontes, Fenômenos Extraterrestres e Espaciais do Canadá. Participou de diversos programas na TV brasileira e internacional, dentre eles do Jô Soares 11:30, da Rede Globo, onde, em 2004, apresentou o tema Abduções e Síndrome do Pânico. Visitou várias entidades de pesquisas internacionais, bem como sítios arqueológicos, sempre em busca de conhecimentos antigos e modernos para subsidiar seus estudos. Apresentou inúmeros trabalhos e conferências em eventos nacionais e internacionais na áreas de psicologia, exopsicologia, exociências em geral, ufologia e outros temas. É autora de vários livros e dezenas de artigos científicos publicados no Brasil e no exterior. É conselheira do Grupo Ufológico Paraná Patovni, para o qual participa como conferencista e autora de artigos científicos da revista Cosmovni. Seja muito bem-vinda. Estamos todos, né, ansiosos para aprender um pouco mais com a doutora e professora Mônica. Que maravilha! A Fernanda, diretamente do Canadá, nos traz, pessoal, nos traz esse resumo do currículo da professora Mônica. Esse é o resumo, porque se fôssemos apresentar o currículo inteiro, então nós precisaríamos fazer um Cosmovni só para apresentar o currículo dela, de modo que, para nós, é uma elevadíssima honra contar com a professora Mônica, não apenas nessa noite, mas nas atividades do nosso Grupo Ufológico Paraná, nas atividades do CIFE, de modo que, somando, hein, Fernanda, nós vamos longe. O trabalho conjunto, como é que você sempre diz, Fernanda? O trabalho em equipe sempre nos enriquece, né? Sempre. É sempre em união, é uma soma. Que maravilha! Fernanda, que é também uma irmã do coração, agradecemos demais a sua participação e, sem delongas,
passamos a palavra à professora doutora Mônica Borini para que partilhe conosco, divida um pouquinho só da sua experiência na condição de psicóloga, de profissional da exopsicologia, de entusiasta dessa temática fascinante, né? Desses assuntos anômalos, aquilo que desafia a ciência tradicional, aquilo que nos faz pensar, é o extraordinário, é de fato aquilo que, como diria Shakespeare, né? É o grande mistério além da nossa vã filosofia. Professora Mônica, muito agradecidos estamos todos com sua presença e a palavra é sua. Olá, olá, tá me ouvindo, Florinho? Sim, muito bem, pode falar, professora. Então, estou muito contente de estar aqui. Boa noite a vocês, boa noite a todos. O Florinho é um grande amigo, especial, e a Fernanda também é uma querida demais, as nossas energias se sintonizam. E eu estou aqui, né, para falar um pouquinho, uma pinceladinha do tema, porque o tema é extenso demais. Eu até combinei com o Flori que a gente ia fazer uma primeira parte, uma segunda parte e uma terceira parte, porque ele é muito extenso, né? Então, o que ocorre é que hoje eu vou dar uma pincelada, vou apresentar um pouco de mim. Ele falou de currículo, que até eu fiquei cansada do meu próprio currículo, mas é importante as pessoas saberem, né, quem eu sou, de onde eu venho, o que eu estou fazendo, e vou dar uma pincelada, apresentar um pouco de mim em forma de imagens. Eu gosto muito de imagens. Eu acho que as imagens, elas dizem muita coisa. Então, eu fiz uns slides muito bem, assim, coloridos, e vou estar falando um pouco dos casos de uma maneira pinceladas, porque, na verdade, ou eu escolhia pegar um ou dois casos e nos aprofundássemos totalmente neles, ou vários casos, para que vocês pudessem ver a nuance de riqueza que acontece e que chega a mim nesse tema das abduções alienígenas, né? Isso ocorrendo já há mais de 30 anos. Então, nas outras lives, eu vou estar dando continuidade aos casos, mesmo ainda sob pincelada. Mas depois no meu livro, eu vou fazer um livro sobre esses casos todos, e aí vai ter o aprofundamento de cada caso, a parte da estatística, de análise de dados, tudo isso aí. Isso eu não vou apresentar agora, não, porque é uma chatice para quem gosta de ufologia. Mas eu vou apresentar evidências, né? Algumas evidências, ok? Então vamos lá. Bom, aqui os casos clínicos, os meus contatos, né? E vamos em frente. Para eu passar para frente, é só passando para frente, que vem depois mais uma, tá? Porque aí eu posso estar falando sobre muitos casos, né? E a ideia é fazer um ampassão em cada caso para ficar interessante e não pegar um caso ou dois e se aprofundar, tá? Não é mais, isso tem que fazer dentro de um congresso de psicologia, né? Para a ufologia é mais interessante ver as evidências, tá? Então, eu vou estar falando um pouco, uma certa homenagem que eu quero fazer para alguns ufólogos, um pouco sobre mim, sobre abdução, sobre sintomas, os efeitos de quem pesquisa abduções e também essa questão de OVNIs, os encontros com ETs, as minhas vivências, fotos e vídeos, e etc. aqui, né? Então, vamos lá. Falando do General Shoa, né? General Shoa, uma pessoa extremamente importante, principalmente para a ufologia, e por ele ser militar. Eu tive o prazer de conhecer o General Shoa, isso na década de 90. A gente escrevia cartas, né? Porque naquela época não tinha nada, né? Não tinha, era telefone fixo, né? Não tinha praticamente celular. E ele escrevia. Aqui eu recortei um pedaço de uma carta que ele escreveu, aqui, ó, na introdução, prezada amiga Mônica, é aqui o final da carta, porque não dá para pôr a carta toda aqui.
e é a assinatura dele. Então, assim, ele sempre... Eu fiz o primeiro contato por carta e a gente continuou trocando muitas cartas. Ele sempre muito gentil, muito preocupado. Ele pedia para eu tomar muito cuidado com as minhas pesquisas, para eu me proteger. Ele me convidou para ir em Brasília. Teve uma vez que eu recebi um telegrama, naquela época era telegrama. Recebi um telegrama e ele me chamou. Eu fui, eu fiquei lá 2 dias em Brasília, teve 2 reuniões, eu participei, foi muito interessante, pude conhecer ele, abraçá-lo. Ele me chamou para ir lá no sítio dele, na Fazenda Alexandria, não lembro o nome, mas eu não pude, né? Eu voltei e nós continuamos nossos contatos. Ele me ensinou muita coisa, a gente conversou muito. Então, assim, uma pessoa muito especial mesmo. Os livros dele são livros históricos, né, para a ufologia. Eu acho que todo mundo deveria ler, né? Todo mundo deveria ler e conhecer esse pessoal da primeira geração da ufologia. Eu fui da segunda, mas tem o pessoal da primeira. Por exemplo, né, eu quero fazer uma homenagem a esses ufólogos aqui, que eu convivi bastante. Eu convivi também com o Claudio Corvo, né, ainda outro dia dei numa live falando, pedindo para eu falar alguma coisa interessante da época. Eu falei que ele gostava muito depois das reuniões que ele fazia em São Paulo, ir para uma pizzaria e ele inventou uma tal de pizza Corvo, né? Então eu convivi bastante com ele, foi muito interessante. O Arismares Baural de Dias, ele fez o Código de Ética do Ufólogo em 94. Depois você me passa o grupo aí, no grupo eu vou mandar esse Código de Ética, que eu tenho ele, esse livrinho, vou mandar para todos, tá? É muito importante, foi o primeiro Código de Ética, eu nem sei se tem outro, né? E eu convivi com ele, eu ia na casa dele, a mulher dele era professora, ele era professor, e ele também era meio médium. Ele falava algumas coisas para a gente. Levei uma vez lá uma paciente abduzida, que se dizia abduzida, que tinha feito a regressão e tudo. Ele falou coisas incríveis dessa menina. E também eu fui lá várias vezes, porque tinha um caso que eu estudava de uma tal de Roseli, que ela tinha dentro da cabeça uma roelinha, como se fosse uma porquinha, assim, dentro da cabeça, de ferro, que era um chip em forma bem minúsculo. E ele tinha chapas e tudo, e a gente ficava estudando. Ele morava no Jabaquara, em São Paulo, né? E fazia as reuniões lá. Então, eu desejo homenagear o Arismares aqui nessa palestra, o Mário Rangel, que foi meu companheiro de pesquisa de hipnose clínica. A gente hipnotizou muita gente junto. Por quê? Porque eu era psicóloga e ele era ufólogo, então a gente fazia uma parceria, né? Depois me tornei ufóloga também, mas eu ia a residência dele era perto lá do estádio do Palmeiras, lá em São Paulo, eu lembro, e a gente ia muito lá e trabalhava junto com alguns pacientes dele, ou comigo também. Então, quero homenagear Mário Rangel, ele estava com câncer no final da vida, faleceu já, mas uma pessoa extremamente séria, extremamente profissional, um homem extremamente profissional, seríssimo. E ele despertou para a questão ufológica, porque ele era piloto, né? O pai dele é advogado, e ele estava um dia, ele parou com o avião na pista, quando ele olha para o final da pista, ele vê um disco voador. Ele falava com esses termos, disco voador. Quando ele viu esse disco voador na pista, isso abriu a mente dele, ele começou a pesquisar. E aí ele optou por pesquisar os casos que se chegavam a ele de abdução, e aí ele estudava esses casos normais ou com hipnose, porque ele aprendeu a aplicar hipnose, né? Então eu quero homenagear o Mário Rangel. Eu quero homenagear o Ademar Eugênio de Mello também, muito interessante. Ele é um ufólogo muito interessante. Eu encontrei com ele no primeiro Fórum Mundial de Brasília, em 1997. A gente já se conhecia de Santo André. No final da vida, eu frequentava a casa dele. E, assim, cada dia que eu chegava na casa dele, tinha objeto a menos. Eu chegava no dia lá, não tinha mesa de jantar. No outro dia, não tinha sofá. No outro dia, um dia eu cheguei lá, não tinha mais nada. Aí eu falei, e ele estava com câncer. Ele morreu de câncer. Aí ele falou, sabe, Mônica, quando a gente tem que ir embora,
a gente tem que se desapegar de tudo, apagar a luz e fechar a porta. Foi a última mensagem que ele me falou. E aí, quando eu vi tudo aquilo assim vazio lá dentro, eu falei, ele não vai durar muito. E realmente ele não durou, faleceu. Mas uma pessoa extraordinária. Ele foi o primeiro ufólogo que falou que as abduções, algumas abduções, tinham ligação de origem, né? Que eu não entendi muito bem, depois eu fui investigar. Aqui o Luiz Márcio Mourão era um especializado em marketing, que eu conheci também. Ele tinha um tal de projeto de evolução, muito importante, que ele fazia com as pessoas, reuniões, e foi lá que eu comecei a entender o que era ufologia na época. Eu ia nessas reuniões, eu não entendia ainda o que era ufologia. E aí ele fazia meditação, punha música, pessoas que traziam fotos de OVNIs, e foi aí que eu realmente comecei a me interessar e gostar muito da ufologia. O doutor Max Berezovsky também aplicava hipnose na época, ele era médico e ufólogo, né? Ele foi até meio perseguido lá pelo DOPS, né, na época da ditadura, porque falavam que tinha infiltrados nas reuniões dele, né? Então, assim, homenagem a todos esses, que eu convivi bastante e tenho muita saudade, que eles estejam em paz, né? Muita paz e junto com os nossos amigos alienígenas. E aqui foi o primeiro fórum de ufologia, né, que eu estive presente, fui convidada pelo meu colega Rafael Cury, lá do Paraná, e falei uma palestra alerta aos profissionais da saúde sobre a síndrome da abdução alienígena. Naquela época eu já estava preocupada, porque eu já estava estudando casos e vi que a coisa estava complicada, e o pessoal tinha muito tabu, tinha muito preconceito, né? E as pessoas estavam sofrendo. Eu já tinha visto um rapaz ser internado numa instituição psiquiátrica porque ele tinha visto OVNI, então eu fiquei muito preocupada com essa questão, né? Nessa época também eu entrei em contato com a doutora Gilda Moura, a gente conversou algumas coisas, li os livros dela, foi muito interessante. E aí, nesse evento aqui, tinha mais de 60 palestristas do mundo inteiro. Foi lá em Brasília, no Parlamundi, e estava todos os ufólogos brasileiros, praticamente internacionais. Foi um evento importantíssimo. Aí, essa aqui, eu dei uma entrevista para essa revista Alfa, do rapazinho, que eu gosto muito dele, e essa minha entrevista ela é muito completa. Então, se alguém quiser saber sobre o que eu fiz, o que acontece, o que é psicologia, está nessa entrevista aqui. Tem em português, mas ele também publicou em inglês. E esse aqui foi um artigo que eu publiquei para o Jevaé, quando ele me pediu na revista UFO, número 88, acho que foi em 2001, se eu não me engano, né? Também eu já tratava. Foi quando eu abri uma clínica para tratamento dessas pessoas. Então é importante eu falar um pouco de mim, para depois vocês entenderem aonde eu vou chegar, né? Aqui ainda, vocês podem procurar na UFO 88, ó, 2001, né? Aí veio a revista Isto É, também dei uma reportagem, né? O Jô chamou também, porque ele achou interessante, me tratou muito bem, não fez nenhuma brincadeira. Eu fui altamente preparada para qualquer chacota que ele fizesse. E ele não fez, ele levou muito a sério, que me surpreendeu, né? E eu falei sobre síndrome do pânico e as abduções. Eu tenho isso gravado, né? E foi, assim, um privilégio, porque foram poucas as pessoas que ele entrevistou, né? E ele me chamou, fiquei muito lisonjeada, e me trataram muito bem. Foi um momento muito bacana, né? Aí também, aí começou a chamar os programas chamarem. Aqui eu estava com o Dr. Roger Leir e com o Marcos Malvese, que ele participava da revista UF também, porque ele fazia tradução em inglês, ele é um professor de inglês, nos tornamos amigos e nós fomos lá, porque eu tinha um paciente que tinha um chip, um implante na nuca. E aí nós fomos chamados porque ia retirar o implante e o Dr. Leir ia analisar. Depois ele faleceu, né? Mas eu trabalhei com ele muitas vezes aqui no Brasil, com o Dr. Leir, junto com o Mário Rangel. Inclusive, o chip do braço do comandante Oranger Holanda, que ele tinha no braço, nós íamos retirar.
Mas aí, uma semana antes, ele faleceu. Então, assim, foi muito ruim isso, porque a gente ia ter um objeto, né, comprobatório da história que ele contou sobre o que aconteceu na Operação Prato, que eu considero muito importante nesse caso. Né? Aí depois eu fui para o Congresso de Psicologia publicar e lançar a Exopsicologia. Também não vai dar tempo hoje de estar falando detalhadamente, mas eu dei outras lives. Vocês podem procurar, podem comprar meu livro de Exopsicologia, vão saber direitinho do que se trata. Né? Apresentei lá para os intelectuais, ficaram tudo, sabe? Nossa, olha que coisa, como que a psicologia deixou esse tema entrar na psicologia, as abduções, mas foi com o consenso do Conselho Federal de Psicologia. Então, a partir desse momento, pode-se falar sobre OVNIs e sobre abduções alienígenas. Por quê? Porque o Conselho permitiu essa abertura num congresso internacional. Né? Então, isso foi muito importante também. Aqui é o livro, né, para quem não conhece, eu não sei quantas pessoas estão vendo essa live, mas depois vai ficar no YouTube. Então, se quiserem adquirir, pode adquirir, tem na Amazon e tal. Por quê? O que é a psicologia? É um ramo da psicologia que se preocupa especificamente com a questão da síndrome da abdução alienígena, a SA, né, que eu denominei. Esse termo síndrome fui eu que coloquei lá na década de 90. Né? E aí foi os trabalhos que foram aprovados, né? Aprovados, porque eu apresentei várias pesquisas, vários trabalhos, tanto em congresso aqui no Brasil como lá fora, para configurar o negócio. Aqui nós vamos ter os nossos cursos, né? É só entrar no site, quem quiser, Black Friday tem desconto, tanto o curso de exopolítica quanto o curso de exopsicologia. Esse exopsicologia é somente para psicólogos, médicos e estudantes de medicina, o pessoal da saúde, né? É específico para essas pessoas, que vai tratar as pessoas. E o exopsicologia, o exopolítica é mais no sentido de conhecimento, né, da nova maneira, nova diplomacia, para se entender essa questão, essa relação com as outras civilizações. Né? Quem fala muito sobre isso é o nosso amigo aí, Floritasca, né? Essa aqui foi uma palestra que para mim foi muito assim interessante, porque eu fui fazer uma palestra nos Estados Unidos para médicos e psicólogos, coisa que aqui o Brasil ninguém liga, ninguém se interessa, entendeu? Eu vejo que, assim, sabe aquela coisa, casa de ferreiro, espeta de pau? É muito isso, porque lá eu fui muito bem tratada. Interessante que os médicos levaram pacientes que tinham implantes nos braços, na cabeça, né? Psicólogos levaram pacientes. Tinha um lá que tinha 3 implantes no corpo, ainda não tinha sido extraído, para mostrar. E vocês veem, não eram pessoas novinhas, olha, é tudo cabeça branca, né? Então, assim, são pessoas que lá levam muito a sério a ufologia ou os fenômenos ufológicos, né? Que é diferente do que aqui no Brasil. Tanto que eu não pude fazer meu pós-doutorado aqui no Brasil, porque ninguém aceitava que eu queria estudar os OVNIs e as abduções, né? Eu tive que fazer lá fora, porque lá eles aceitam outra cabeça. Há uma abertura maior, um leque maior, né? É uma crítica que eu faço, porque a pessoa quer pesquisar, ela está motivada, e quando ela é barrada, por quê? É puro preconceito, né? Então, tem lugares que você não é barrada, então tem que ir atrás. Se eu fosse para os Estados Unidos e eu fosse barrada, eu iria para a Espanha. Se eu fosse barrada da Espanha, eu ia para a Austrália. E assim eu ia até onde eu conseguisse realmente estudar o que eu queria estudar, né? Me aperfeiçoar, expandir o conhecimento a respeito do assunto. Né? Acabei não concluindo por causa da pandemia. Né? Aqui também, olha o Mário Rangel, que fofinho ele era. Né? Aqui é o livro dele, que é importante vocês lerem. Por quê? Essa pessoa que está na capa foi minha primeira paciente, em 1988, 87. Um amigo meu levou a Beth Rodrigues para mim, e ela falou que tinha visto 2 naves em cima do morro, junto com a prima dela, e nós fizemos a hipnose regressiva, já era formada pela USP de hipnose clínica, pelo Centro Oswaldo Cruz de Medicina,
E eu fiz a hipnose e deu uma série de coisas cabeludas lá. E aí o que eu fiz? Foi aí que comecei a interagir com o Mário Rangel, porque eu tinha visto uma palestra dele, e a gente falou, então vamos pesquisar essa menina mais profundamente. E foi o que a gente fez. Tanto que ele gostou tanto do caso que ele pôs ela na capa, protagonista da capa. Né? Bom, as abduções alienígenas, né? Muita gente já sabe o que é, mas é um termo utilizado para descrever um fenômeno de supostos sequestros por seres humanos, de seres humanos ou seres vivos, porque eles não sequestram só os seres humanos. Tem animais, tem plantas, uma série de coisas, né? Ou supostos alienígenas. Por que supostos? Porque a medicina em nenhum momento afirmou que os seres alienígenas ou extraterrestres existem. O que está em evidência agora é que os OVNIs, ou APs, né, mudaram o termo, porque estão entendendo que os OVNIs não são só objetos, eles podem não ser objetos, né? Eles estão mais em evidência, então as pessoas já sabem que eles existem. Só eles não sabem o que eles são, não confirmaram a origem, a procedência. Né? Mas ninguém mais pode ser internado, como eu vi um paciente ser internado, por OVNIs, sendo que OVNIs já existem, objetos voadores não identificados. Né? E assim como os fenômenos anômalos não identificados. Né? Então, são eventos, são relatados por pessoas que afirmam que foram levadas, na sua maioria das vezes, inconsciente. A abdução, na verdade, é um sequestro. Na década de 70, 80, o pessoal romantizava. Ah, eu me levem, eu quero ser sequestrado, eu quero ser abduzido. Hoje não. Hoje a pessoa já tem uma certa restrição. Né? Por quê? Porque é um sequestro na nossa legislação aqui humana. Né? A gente teria que entender como que é a civilização desses abdutores, para a gente entender qual é a intenção. Né? Então, a abdução é um sequestro, é um rapto, que para nós aqui é um crime. Né? É um tema controverso e divide opinião entre cientistas do mundo todo. Né? É um abuso. Né? Ninguém te pergunta, você quer ser levado para o meu planeta? Não, eles vão lá, você está dormindo, eles levam. É isso que as pessoas relatam. Isso é a narrativa das pessoas que se dizem abduzidas. Né? Então, a gente tem que ter também essa informação. E aí vem né, a síndrome da abdução alienígena, o que é o termo, o sequestro. Poderia, então, levantar relatos de vítimas por hipótese que trata do sequestro, dicionário, o que significa. Né? Isso aqui eu escrevi em 2017 no artigo. A síndrome não é considerada um transtorno mental ou psicológico, portanto, não se encaixa em modelos da psicologia ou psiquiatria tradicionais, ou mesmo catalogados especificamente como transtorno mental no DCM-10, que é o grande livrão que os psiquiatras e psicólogos consultam, né, onde estão todos os transtornos mentais, as psicopatologias. Né? O fenômeno também não se enquadra em nenhuma outra área, sendo sui generis e com suas peculiaridades. Então, assim, um fenômeno que precisava de estudo. Isso aí foi em 2017. Né? Então, assim, tem pessoas lá fora que insistem em falar que essas pessoas sofrem de fantasias, têm memórias falsas, foram induzidas por ufólogos, erros de terapeutas quando faz a hipnose regressiva. Então, eles tentam contra-atacar. Né? Como tem aqueles que tentam dizer, não, peraí, é uma coisa diferenciada, a pessoa não está mentindo, ela tem evidências para dizer que aconteceu alguma coisa com ela, né? Porque é muito difícil você comprovar que a pessoa foi abduzida por um alienígena. Né? A gente tem a maior dificuldade para comprovar uma fotografia de um disco voador. Porque a fotografia pode ser real, mas quem garante que aquele disco voador é realmente um disco voador? E mais ainda, quem garante que aquele disco voador é de extraterrestre ou de alienígena? Né? Então, para se comprovar para a ciência, é muito complicado, é muito difícil. Tá?
Por isso que o estudo precisa ser feito. Aí o pessoal contra-atacando, paralisia do sono, falsas memórias, psicopatologia. Tem um agora, que foi de 2020, 2021, um artigo científico desse Perrotta, que é da Itália, um italiano, falando que as pessoas que se dizem abduzidas, elas sofrem de psicopatologia. Então, assim, se a gente deixar sem pesquisar para comprovar que o que a pessoa está passando pode ter sido, sim, uma abdução, se as pessoas não pesquisam, o pessoal que pesquisa contra lá começa a ganhar espaço. Hã? Eu quero comprovar que as pessoas que se dizem abduzidas não são loucas. Né? Elas têm saúde mental tão normal quanto as outras pessoas. Mas tem gente lá fora, ó, querendo dizer que as pessoas estão transtornadas. Né? Então, a gente também, enquanto pesquisador que lida com esse assunto, a gente se preocupa, porque é toda uma categoria de pessoa que vai ficar comprometida, né, se ninguém fizer nada. Né? Então, seja a síndrome de abdução uma patologia da mente, fantasia, um delírio, ou uma síndrome desconhecida da nossa ciência, ou resultante de traumas, ela tem que ser estudada e pesquisada com o mesmo rigor científico oferecido a tantos outros fenômenos estudados pela ciência. Isso também escreve no artigo científico. Por que não? Né? É puro preconceito não querer estudar hipnose, abdução alienígena dentro da ciência, que os ufólogos correm atrás. Os ufólogos, eles vão atrás de pesquisar, né? de coletar os relatos, né, das evidências. Só que aí fica tudo muito solto. Cadê os cientistas das diversas áreas? Cadê os exocientistas que vão pesquisar? Né? Ainda bem que surgiram as exociências. Né? São cientistas ou instituições preocupadas em desvelar esse mistério do ponto de vista científico. Né? E aí vai. Eu vou mudar aqui, vou passar para frente essas coisinhas, porque eu entrei aqui também, olha, sintomas de pessoas que se dizem que são abduzidas. É muito interessante e importante isso. Porque muita gente pode ser abduzida e não souber. Por quê? Eu estou falando que podem ser abduzidas, mesmo a ciência não decretando que abduções são reais e existem, porque a minha hipótese é que ela é real. Né? Então, eu estou falando dentro desse contexto. Tá? Então, por exemplo, o David Jacobs, que é um grande pesquisador da abdução, ele é um ufólogo, ele é professor de história de uma universidade, né? Mas ele já hipnotizou e esteve junto com pessoas que foram abduzidas, mais de milhares. E ele diz que na terceira ou quarta geração mais para frente, mais uma, duas ou três gerações para frente, todos os seres humanos serão abduzidos. Segundo ele, ele fez essa afirmação. Porque a coisa é contínua. É um leque que vai se abrindo e vai abarcando todos os seres humanos. Segundo as pesquisas dele, precisa-se ler os livros do David Jacobs. Um bom ufólogo que se preze ou um cientista que quer entender sobre a abdução tem que ler o que essas pessoas conseguiram, sendo da área ou não, sendo da área médica ou psicóloga, não sendo psicológica, mas os caras conviveram com essas pessoas que se dizem abduzidas. Então, tem que olhar. Então, assim, à medida que foram se estudando esses casos, encontrado uma série de pontos que pode determinar se a pessoa foi abduzida ou não. Né? Agora, não adianta pegar um ponto só aqui, ou dois, ou três, ou quatro, que não tem nada a ver. Eles separados, eles não dizem nada. Eles têm que dizer, tem que ter 80% do que tem aqui. Aí sim a pessoa tem uma grande chance de ter sido abduzida. Né? Porque a maioria das pessoas, principalmente ufólogos, que eu já conversei, eles não acham que eles foram abduzidos. Né? Eles estão lá na vigília, estão lá sob a energia do negócio. Como que não foram abduzidos? Né? Tem grandes possibilidades. Né? Então, isso ocorre também. Então, aqui tem as perguntas. Né? Eu não vou passar uma por uma, senão a gente não vai entrar nos casos hoje.
Estou correndo um pouquinho para vocês terem os casos, mas ó, os efeitos dos pesquisadores, gente. Isso é uma coisa importante que ninguém falou até hoje. Quem estuda para valer a questão de OVNIs, abduções alienígenas, pega o rebote da coisa. A energia, acontece coisas, começa a afetar, porque não tem como separar o pesquisador do seu objeto de pesquisa. Isso já foi comprovado pela física, né? Física quântica. Não tem, porque o objeto de pesquisa ele adere à consciência do pesquisador. Há uma possibilidade de se misturar com o seu objeto de pesquisa e o objeto de pesquisa se misturar com o pesquisador. Tá? E aí, como o evento é bizarro, e acontece uma série de coisas com as pessoas que são abduzidas, ou com as pessoas que veem os OVNIs, ou os OVNIs por si só são bizarros, estranhos, tem comportamentos diferenciados das coisas comuns e normais, os pesquisadores podem ser afetados. A grande maioria é, né? A nível físico, energético, psicológico, comportamental e paranormal. Depois que comecei a estudar os OVNIs e esse tema, aconteceu de tudo já. Eu presenciei N fenômenos paranormais, estranhos, relacionados ao próprio tema, não. Né? E eu vou dar uns exemplos aqui. Por exemplo, esse aqui, ó. Olha essa energia em volta da cabeça, aqui é uma foto. Eu não quero mostrar a pessoa, tá? Mas olha, essa aura em volta da cabeça é uma grande carga energética que essa pessoa tem aqui. É uma energia, tá? Pessoa que começa a pesquisar. David Jacobs mandou N e-mails para mim, só faltou pedir ajuda. Eu não tinha como ajudá-lo, desde 2010. Por quê? Depois que ele começou a pesquisar para valer isso tudo, ele não só teve os embargos dentro da universidade, né, como também represália externa de pessoas que, vamos dizer assim, os homens de preto, como uma série de acontecimentos na vida dele e da família. Coisas paranormais, doenças, N coisas, tá? Bizarras, que ele me relatou em e-mails. Aqui o meu colega Arthur, da Serra da Beleza, lá tem um lugar maravilhoso, né, que eles fazem palestras periódicas, fui lá convidada por ele a dar uma palestra. Então, ele tem uma questão que ele me contou, que toda vez ele está na estrada, batem no carro dele, só que quando ele olha não tem ninguém. Ninguém bateu no carro dele. De ver e mexe, né, o carro é chacoalhado, o carro é balançado, né, já teve episódio de missing time, de perda de tempo em viagens, né, e ele lida com isso, com vigília, com palestra, com tema óbvio. Né. Tenho aqui o outro meu colega, o Riba Menezes, que há pouco tempo a gente andou se falando, e ele mesmo, uma live que eu fiz com ele, do Brasil UFO, estou pondo ele aqui porque ele relatou também, que teve uma série de questões paranormais na vida dele, e depois começou a lidar com o UFO. E quando ele começou a ficar ouvindo as histórias de pessoas que ficavam pedindo ajuda para ele porque estão vendo ET ou por abduções, aí que começou a afetar mais ainda a vida dele. Tanto que a família falou, para com isso que está trazendo aqui para dentro de casa. E ele deu um tempo, né? Depois ele voltou. E ainda a gente conversou. Né? Por quê? Porque o fenômeno, muitas vezes, ele é desestruturador. Dependendo do fenômeno que você está lidando, com o paciente que você está lidando, ele desestrutura. Então, o pesquisador ele tem que ter o suporte. O pesquisador, para estar nessa área, tem que fazer terapia. Tem que ter alguém para organizar a energia dele, para organizar o psicológico dele, porque, senão, começa a afetar ele, afeta todo mundo. Né? Então, isso é uma questão que ninguém fala, mas afeta sim. Não pus mais gente aqui porque não cabe. E não vou falar mais do que isso, porque vai estar no livro também, tem no livro. Né? Bom, aqui tem um caso. Estou falando ainda quanto o pesquisador é afetado. Quando eu comecei a estudar esse caso da Elizabeth na minha clínica, que era em São Bernardo do Campo, o que aconteceu? Eu tinha uma clínica, ela tinha 3 andares, né?
tinha os consultórios embaixo, no meio, em cima do salão. E aí, um belo dia, eu recebo um telefonema, Maria Nilza, dessa mulher aqui. Ela falou, você que é dona da clínica? Eu falei, sou. Eu falei, por quê? Você deseja alguma coisa? Ela falou, sim, tem um disco voador aí em cima da sua clínica. Eu falei, quê? Eu falei, tem um disco voador aí em cima da sua clínica. Aí eu falei, meu Deus, como assim? Né? E aí ela falou, olha, você quer vir aqui na minha casa? Porque não é a primeira vez que eu olho da janela do meu prédio e vejo isso. Meu prédio está uns 500 metros aí. E aí eu fui, conheci ela, conversamos, o marido Vincenzo, e aí ela me falou que ela era uma contratada e tal, e ela me explicou o que lá estava acontecendo. Mas, como eu não vi, mesmo ela me falando, eu não vi nenhuma dessas vezes, eu deixei entre parênteses, né? Podia ser alguma coisa dela. E aí foi passando o tempo. Depois de um tempo, um ano, eu recebi uma paciente que, quando ela bateu na porta, eu fui abrir a porta para ela entrar, era 9 horas da manhã, e eu vi que ela foi para o meio da rua e ficou olhando para o alto. Aí eu perguntei, o que foi? Ela falou, olha, ainda brinquei, eu virei para ela, o que foi? Está vindo algum disco voador? Aí ela virou para mim, olhou para mim e falou, estou sim, estou vendo um disco voador. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu lembrei da Maria Nilza, né? Então, assim, essas coisas acontecem, né? Começaram a acontecer, né? E depois disso, eles não pararam mais de me perseguir aonde eu for. Se eu for para o Japão, eu fui para o Japão, eles estavam lá. Eu fui para Guatemala, eles estavam lá. Eu fui para os Estados Unidos. Onde eu vou, principalmente quando é palestra ou curso nesse sentido, eles dão um ar da graça e eu acabo fotografando alguma coisa assim. Porque, assim, já percebi o seguinte, eles sabem que eu pesquiso. Agora, se eles gostam disso ou não, eu não sei. Ainda não sei. Aqui também, um dia estou lá no meu consultório e me aparece um senhor falando que me trouxe uma pedra de Mato Grosso que o OVNI modificou e que pediram para entregar para mim. E me trouxe a pedra que eu guardava na minha casa. Todos os objetos, até o momento que começou a fazer um efeito muito grande na minha casa, né? Por causa dessas substâncias, era a grama que o OVNI buscou, eram objetos, e eu percebi que isso estava criando uma certa paranormalidade na minha casa, né? E aí eu comecei a deixar fora da minha casa, em outro lugar, né? Aqui foi no Japão. Estou lá, tranquila, no congresso da paz mundial, no sopé do Monte Fuji, e aí aqui atrás do Buda gigante aparece um OVNI que todo mundo viu. Eu não consegui fotografar direito, aqui está a bolinha dele aqui. E, e todo mundo lá, mais de 1.500 pessoas ao ar livre, todo mundo... E eu não sabia nem o que estava acontecendo. Aí quando eu virei, tinha lá o OVNI lá, né? Aqui o outro que eu fotografei, então, aí começa a fotografar, por isso que muito pesquisador começa a fotografar. Tem ufólogo que nunca viu um OVNI ou nunca fotografou um OVNI, né? Então depende, eu não sei qual é a questão deles, né? Então essa aqui também eu fotografei de dia, numa máquina, sei lá, Kodak, não era nem celular, eu acho. E achei interessante, parecia umas bolinhas embaixo, e naquela época, é, é, foi nessa época, 2015, mais ou menos. Não sei o que é isso. Tudo que eu vou mostrar aqui, eu nunca mostrei para ufólogo nenhum, né? Nunca mostrei. Fiz comparações aqui, parecia aquele do Billy Mayer, por baixo, olhando de baixo para cima, né? Mas sempre, é uma coisa que uma vez uma pessoa falou, poxa, mas por que as fotos de OVNI são sempre embaçadas, né? Não são perfeitas. Eu também não sei dizer, não sei explicar, né? Aqui também estava no México, no Teotihuacan, e, e aqui, essa bolinha, eu percebi, ó, tá vendo? Era um OVNI camuflado, ó, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é coisa de comparação. Não é nuvem, não é um buraco. Tá saindo várias fotos, foi muito nítida. Aí eu fui para pesquisar também, pesquisando muita coisa, eu gosto de pesquisar, eu gosto fundo nas minhas pesquisas. Eu fui para a área 51, quero ir na área 51. E aqui também sofri uma série de experiências,
teve OVNI que perseguiu, cheguei lá e não sei como não fui presa, né? Porque fiquei fotografando e não pode fotografar. Houve uma série de coisas que não dá para contar aqui também, mas eu posso contar nos livros das experiências que eu tive. Então, é um pouco de mim, mas ao mesmo tempo estou falando da questão da abdução, estou falando da questão do como as pessoas são afetadas, os profissionais. Olha, então o que eu estou querendo dizer? Que pesquisador que é pesquisador para valer vai atrás da pesquisa, é pesquisador de campo. Por isso que eu valorizo muito pesquisador de campo da ufologia, porque eles fazem o trabalho sujo, é o mais difícil. Né? Eles se expõem a radiações, a situações de encontrar um alienígena ali, a mudar a consciência dele. Né? Não é fácil ser, por exemplo, ufólogo de gabinete. Pegar tudo que todo mundo escreveu, juntar tudo e tacar num livro. Agora, eu quero ver ser ufólogo de campo. Passar frio, passar fome, ficar lá dormindo a madrugada toda, deixar a família, né? Pesquisar, né? Fazer viagens, né? Não só investigar, colher material, colher narrativas das testemunhas, né? Como foram no caso da Operação Prato. Quantas testemunhas tinham lá? Tinha que estar uma pancada de ufólogo lá, colhendo o depoimento daquela gente toda. Né? Por quê? Porque é muito rico isso. Porque depois que passa o evento, aí passou, as pessoas esquecem. Né? Aqui também foi, indo, antes de ir para a 51, estava no caminho, eu passei num tal de Red Canyon, então avistei tinha uma bolinha perseguindo, e aí eu fotografei uma curva e ela estava, como ela estava em alta velocidade, saiu assim. Tá? Mas a bolinha foi vista. Aqui na minha clínica também, ó, começou a aparecer uma série de objetos estranhos aqui em cima da pirâmide. Eu fiz uma pirâmide, na verdade, eu sou professora de yoga também, não pus no meu currículo. Tem umas coisas estranhas que eu fiz na vida. Né? Eu fiz o curso para pilotagem de avião e helicóptero, eu tenho umas outras coisas que eu fiz porque eu gostava. Mas a pirâmide, eu acho que eu fui intuída e fiz a pirâmide, sempre gostei da energia de pirâmide. Fui para o Egito 3 vezes, entrei na pirâmide, na Câmara do Rei, tudo, senti a energia que tinha lá, um negócio muito poderoso, por conta da forma. Né? A pirâmide ela é uma bateria. E aí, assim que eu inaugurei essa pirâmide, porque ali era aulas de yoga, aulas de meditação, de energização, começou a aparecer objeto. Esse objeto apareceu lá em cima. E aí, ó, começou a aparecer objeto. Esse aqui eu estava dando um workshop para 27 pessoas, de manhã cedo, tipo 10 horas da manhã. O meu consultório na frente da montanha, do Itapetinga. Aí o objeto veio, aqui eu ampliei ele, porque ele veio e abaixou muito, todo mundo viu. Aí eu correndo para pegar a câmera, porque a câmera eu estava filmando o workshop. Eu estava fácil. Só que aí ele abaixou, depois ele subiu e saiu voando. Se der, eu passo o vídeo aí para vocês. Eu tenho uma série de vídeos, mas pode ser que eu não consiga, por causa dessa questão mais técnica. E aí, as minhas ampliações. Não mando nada para analisar, nem para nada. Tá? Aqui foi a grama queimada de um OVNI que apareceu lá também. Um outro OVNI. Aí deixou a grama assim. Né? Ainda colhi esses matinhos, deixei ali. Mas não mandava investigar, porque é caro. Eu não ia mandar, para eu mandar investigar. Para a ciência, eu tenho que mandar um laboratório efetivo e caro, para dar um resultado verdadeiro, uma coisa que a ciência vai aceitar. E eu não vou pagar 5 mil cada vez, 10 mil cada vez que me aparece uma coisa dessa para analisar. A não ser que seja de paciente e que tenha muita necessidade, como eu já fiz, de encomendar exames de ressonância magnética, de raio-x, né? Até polígrafo. Tá? Se a pessoa, teve pessoas que falaram, não, doutora, eu quero que a senhora pegue um polígrafo aí, que eu quero falar tudo. A senhora vai ver que é verdade. Eu quero. Não, mas tudo bem, eu estou entendendo você, estou acreditando. Não, mas eu quero polígrafo. Então, assim, e sabe o que me aconteceu? As duas vezes, as duas últimas vezes que eu acessei pessoas de polígrafo, eles não quiseram fazer quando eu falei que o tema era de abdução alienígena.
Por que que eles não quiseram fazer? A pessoa ia pagar, estava acho que R$ 3.000. Ela ia pagar e os técnicos não quiseram. Preconceito? O que que é? O governo já avisou eles que é para não fazer isso? Um negócio muito estranho, né? Muito estranho. Mas aqui foi a marcas no gramado estranha, e uma vez surgiu todas essas outras pedrinhas aqui que não faz parte do jardim lá, tá? Alguém colocou todas essas pedras. Eu fotografei, foi logo depois da grama queimada. Vocês podem ver que tem uma parte queimada aqui. Então, assim, esses supostos alienígenas, ou sei lá o que sejam, eles fazem umas coisas bizarras que vocês acham estranhas, né? Porque eu tive uma vez um paciente que ele falou, ele morava longe de Rio, ele morava numa certa chácara pequena, uns 2.000 metros, e falou que a alienígena lá, que ele tinha contato, fez aparecer um peixe no gramado, um peixe pulando, assim, vivo, pulando. Então, assim, eles fazem umas coisas que você pensa, poxa, mas como seres tão avançados fazem essas coisas, né? Parecia, eu lembro quando eu estudava lá sobre os espíritos, em centro espírita e tal, os espíritos zombeteiros. Eu me lembro sempre disso, porque eu estudava, né? E aí tem essas coisas estranhas, né? Que acontecem. Vocês vão ver como tem coisas estranhas. Olha aqui a minha energia, como ficou uma época. E tanto está estudando e trabalhando com essas coisas, né? A pesquisa interfere no pesquisador, no campo bioenergético. Ó, igual aquela primeira foto que eu mostrei, olha aqui, ó. Isso aqui não tem luz aqui atrás, não. Isso aqui meus filhos me deram um abracinho quando eles eram adolescentes e fotografaram. E aí, ó essa luz que acontece. Então, isso é importante saber. Mais objetos, né, que acontecem. Aqui a psicoterapia de grupo, né? Eu fiquei uns 10 anos com elas, depois eu dei uma parada. Então as pessoas vinham, cada um vinha de vários lugares, me aparecia, e entrava no grupo e quinzenalmente tinha uma reunião. Essa aqui é a Dona Urânia. Ela tinha, na época, 96 anos. Ela já é falecida, mas ela foi. Ela é muito importante porque ela foi a única testemunha viva naquela época que viu aquele OVNI de Ubatuba bater na montanha e se estilhaçar. Ela e a irmã dela, era 10 horas da manhã, elas estavam na praia. Aí elas viram o OVNI vindo e bateu na montanha e foi em milhões de pedaços. Foi interessantíssimo. Eu tenho um vídeo gravado dela contando isso. Né? Até vou mandar para outro colega do Aventura, tem um pessoal que estuda esse tipo de coisa. Né? Quando ele vier em casa, eu quero mostrar, assim como com Marcos Aurélio Leal, eu tenho depoimentos de comandantes da Força Aérea que eu quero passar para ele. Né? E essa mulher, o que aconteceu depois disso, acho que ela era adolescente quando aconteceu, ela começou a ter avistamento de OVNIs. E o mais maluco que ela me contou foi que ela viu um OVNI na Avenida Paulista, de dentro da sala de um dentista, que ela foi tratar do dente, quando ela olhou pela janela, o OVNI estacionou em cima do prédio. Né? E ela contando isso, tem esse depoimento também. A partir disso, ela foi tendo vários avistamentos, ela teve vários filhos, todos professores universitários, né? Tem biólogos, e é uma mulher muito lúcida, vocês vão ver. Isso é um caso muito interessante. Né? Já estou falando do caso dela. As tal das vigílias diurnas, lá do meu grupo, que foi falado aí no meu currículo, que a gente tinha, em 1996, que eu fundei o GEUFO, era vigílias noturnas e diurnas, e a gente tinha em vários lugares. Era muito interessante. Aqui foi o caso de São Tomé das Letras, onde, na verdade, eu fiz uma filmagem que me foi subtraída, foi roubada. E aí a pessoa começou a vender essa fita, inclusive para Bandeirantes, parece, Rede Record, não sei. E quem fez justiça para mim foi esse falou que eu mostrei agora, o Riba Menezes, que contou a verdadeira história do que aconteceu. Mas isso eu vou falar em outro momento. Né? E eu filmei uma frota de OVNIs, eram 5 OVNIs, um filme longo, o filme tinha meia hora, né?
e aí foi me subtraído. Mas, nesse mesmo momento que eu estava lá, filmando essa frota de OVNI, tinha uma jornalista, Lucy Bianco, se eu não me engano, acho que era até da Globo, e ela fez uma foto do OVNI e depois me mandou uma foto gigante, tipo 40 por 50, uma foto. Pode ver que a foto está dividida no meio, porque ela... E esse era o OVNI, na fotografia, né? Na fotografia. Que interessante. Depois de muitos anos, eu fui no mesmo lugar, e no mesmo lugar que eu filmei, eu fotografei. E olha que interessante, no mesmo lugar, o OVNI, olha, no mesmo lugar que eu fotografei durante o dia. Olha essa coisa, parece que é o mesmo. Depois de muito, 1995, 2013. Eu gosto muito de imagens, né? Imagens são muito reveladoras, né? Então, todos esses casos vai estar nesse livro aqui, ó, que eu estou terminando de escrever. É uma coleção de 3 livros, todos os casos clínicos, todos detalhados. E aí vocês vão ter, para quem quiser ver, para quem quiser fazer dissertação de mestrado, tese de doutorado sobre alienígenas, abduções, vai ter material, porque não se tem material, né? O pessoal vivo recebendo queixas de pessoas que falam, não dá para estudar, não tem material científico. Então, estou produzindo algumas coisas aí para, né, ajudar, colaborar. O caso Beth, aquela primeira paciente, eu estou em contato com ela até hoje. E é muito interessante que ela tem uma coisa, que os olhos dela ficam assim, ó, pretos. Só a minha parte branca do olho dela. Tem muitas testemunhas, amigos que já relataram. Olha que interessante. Aí eu pus, é uma híbrida, né? Fica desse jeitinho, assim, né? Porque para estudar esse assunto não vou ter medo, viu? Se a pessoa tem muito medo, ela fica preto. Olha, isso daqui é uma foto dela. Eu peguei essa parte para não deixar identificada a pessoa, né? Mas fica tudo preto. Assim. O caso Soraya é a Ampassan, que eu vou passar os casos, tá? Ela fala dos procedimentos dentro da nave. E sobre hipnose ela fez esse desenho. Isso em 1989. O caso Soraya. O caso da família do Iturama. Esse caso foi interessantíssimo. Foi acho que em 2000, 2001, 2002, por aí. Eu estou no meu consultório e de repente aparece uma família inteira dentro de um Volkswagen azul e uma colega que era lá de Atibaia, que eu até conhecia de vista, ela falou, olha, esse pessoal aqui foi abduzido com os alienígenas e eu falei para eles virem aqui falar com você. Ok. Ele totalmente traumatizado, com diarreia, tremendo. Eles acabaram de ter abdução na noite, no dia seguinte pegaram o Volkswagen e vieram para o meu consultório. Só que eles andaram 600 quilômetros em 3 adultos no Fusquinha e mais 2 adolescentes. Direto, viajaram o dia inteiro. Chegaram lá, eu tive que dar água com açúcar para todo mundo traumatizado, as meninas, a, 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 a a amiga que estava junto, que a amiga também presenciou a situação. Ninguém fala dela, né? Mas ela também esteve lá. Eu conheço essa pessoa, sei quem é. E aconteceu uma coisa muito interessante nesse caso. Na hora que eu fui ver as fotos que ela tinha tirado, eu vi pessoas com 3 dedos ali naquela foto. Então, assim, muito interessante. Eu fiz uma anamnese em cada um. Eu fiz entrevista, eu fiz uma hipnose no seu João Caiana, depois na dona Rosa, que é professora, da professora primária, extremamente traumatizada. E é das filhas, conversei com as filhas, elas falaram que viram os alienígenas, muito de perto. A dona Rosa, até hoje, quando você vê ela falando, ela está traumatizada. Realmente algo aconteceu sim. O que eles narraram a mesma coisa, e depois que saíram de mim, claro, 600 quilômetros, não dava para fazer uma continuidade de tratamento. Aí eles foram para os ufólogos, cada um aplicaram mais hipnose, foram fazendo algumas coisas. Hoje, ele parece que tem essa questão mais elaborada, mas Dona Rosa continua traumatizada. É, uma gracinha ela, mas
foi complicado esse caso. E está escrito por aí, né? Eles estavam indo, voltando para o sítio, de repente viram uma luz, de repente começaram a ver os alienígenas, a luz descendo, o carro parou, os alienígenas abordaram o carro, as crianças viram, ficaram apavoradas, de repente o João Caíma começou a ver o carro levitar e subir, e aí eles não se lembram mais de nada. Só se lembram depois, não se lembrava mais, mas na hipnose regressiva foi contado o que aconteceu com ele, o processo da abdução. Né? Olha aqui, eles, o casal. Essa pessoa me mandou agora, em 2022. Olha a situação de algumas pessoas. Sabe, doutora, eu sou a chacota do ano, caso Elias. Né? Chacota do ano de 1995, quando eu estava em Piracicaba, que é em São Paulo, na usina de álcool e açúcar do grupo Cosan. Eu fui abduzido. Várias coisas aconteceram comigo. E eu, quando voltei, fui contar o que se passou nos 13 dias que fiquei sumido. Todos zombaram de mim. Eu, envergonhado, vim embora para Minas Gerais, onde sofro com bullying até hoje. Olha, a pessoa escreveu para mim no meu privado. Isso aí. Aí, conversando com ele, ele falou que nem a família dele aceitava ele. Porque ele contou que pararam de chamar ele para ir em churrasco, começaram a fazer bullying com ele. Ele ficou tão chateado que ele teve que sair do emprego e mudar de cidade. Veja bem, a mudança do comportamento da pessoa pela experiência que ela viveu. Sendo verdade ou mentira, não importa. Importa que para ele é essa a realidade. Né? Uma pessoa não faria tudo isso, né? Não me pareceu, conversando com ele ao fone, que ele era uma pessoa louca. Não, muito ajustado. Né? Então, assim, para vocês verem o que acontece. Né? Esse é o caso Remy. No caso Remy, ele é uma pessoa muito próxima, né? Ele é um jardineiro, 2016. Ele pegou uma máquina dessas, não sei se era Nikon ou Kodak, é o senhor já, e começou a fotografar essas fotos. Essas fotos ele tirou próximo à minha clínica. Por quê? Porque ele também é meu jardineiro lá da região. Ele faz trabalho várias pessoas e faz para mim também. E aí ele falou, olha, doutora Mônica, eu fotografei isso. Tá bom. Aí outro dia ele me chamou, falou, doutora Mônica, olha uma coisa aqui, doutora Mônica. Eu fui ver e nós avistamos esse objeto. Ele estava em cima de um pé de acerola, mas estava no alto, era de tarde, 3 horas da tarde, e aí eu comecei a fotografar e filmar. Eu filmei esse objeto, ele estava, no primeiro momento, desse formato, depois ele virou dois quadradinhos, assim. Mas parado, estava assim, mas muito tempo parado, depois ficou assim. É um OVNI, porque eu não sei o que é isso. Isso para mim não é um helicóptero, não é um avião, não é um drone, não é passarinho, né? E ficou lá uns 15 minutos, até que subiu e desapareceu. Né? Então, é isso que eu falo, que eles ficam meio... O próprio senhor Remy, ele, com a maquininha dele, fotografa de noite também. Aí ele veio mostrar para mim, doutora Mônica, fotografei esse negócio. Olha que negócio estranho. Aí estava a lua, a montanha. Aí eu fui ampliar um pouquinho. Ó. Fotografou essas coisinhas estranhas. No primeiro momento eu pensei, é feito da máquina. Né? Mas aí eu fui vendo, vi que tinha uma pontinha aqui, outra pontinha aqui. Que pedaço de objeto é esse? Ali não tinha mais poste. Ó. Aqui não era poste. Ai, deixa eu ver. Olha isso. Né? Olha isso. Que coisa estranha. Né? Defeito da máquina, será? Aí eu vi que tem agora estudiosos estudando que esses OVNIs eles podem ser entidades biológicas, tá? Pelas características. Por isso também o Pentágono mudou lá, o governo americano mudou o nome de OVNIs, né, UFO, para UAPs, pelas características que esses objetos estão mostrando, não serem
propriamente matéria. Matéria, e por isso a gente não denomina objeto. Pode ser outras coisas. Esse aqui, mexicano, ele fala dos rods, né? Isso também são umas coisas aí estranhas. São criaturas ou objetos que se movem na velocidade do som pelo ar. E até agora foram obtidas imagens surpreendentes dela. Que a pessoa às vezes olha lá no céu, fala que é OVNIs, eles chamam de rods ou de EBANIs, tá? Mas tem, segundo ele, tem características biológicas, né? Olha aqui, ó. Isso aqui eu peguei esse OVNI só para fazer uma analogia, né? Olha aqui, ó. Esses tentáculos aqui desse OVNI, que interessante. Eu peguei na internet, né, no site de ufologia. Mas olha aqui o que ele captou. Olha que interessante, né? Aqui que está em cima a gente não vê, né? Isso aí é o quê? E aí, segundo esse sujeito aqui, o Jeremy, as pessoas estão tocando em algumas naves, às vezes militares, que a gente tem desconhecimento, e eles falam que é como se fosse pele. Existem OVNIs que parece que tem pele. Pele. E essas naves estão tão integradas com os objetos, com as pessoas, com a biologia, que, segundo eles, poderiam ser a mesma coisa. Tá? O OVNI e o alienígena, a mesma coisa. Eu vou mostrar aqui para frente um exemplo para vocês. Mais para frente, aqui é a dona Urânia contratada, que eu estou mostrando, né? O caso dela. Olha, o caso do Discovery, que eu falei que explodiu as partes, que me parece que o Boaventura tem uns fragmentos que alguém mandou para ele, né? Aqui foi uma pesquisa feita, uma pesquisa científica falando da composição da... Olha aqui, ó. Evidência física de uma investigação. Encontraram magnésio nessa parte de UFA aqui. Outra pesquisa. Parece que canadenses, americanos, teve mais um aí, que pesquisaram essas evidências desses fragmentos e acharam coisas bem interessantes. Bom, tem todo um pessoal que fala dos UFOs, do APS, aliens e a consciência, porque não tem como a consciência não estar no meio disso tudo, tá? É no entrelaçamento da consciência que o link, o APS, UFO, parece estar ligado. É ligado também ao paranormal, né? Então, assim, a consciência, eu estudei a consciência em laboratório. Então, já, para mim, desde sempre esteve ligado à consciência. Agora a pessoa está falando isso, mas desde sempre. O paranormal, porque tem as questões paranormais que acontecem junto com o fenômeno. Às vezes uma coisa está num lugar e desaparece para outro lugar. Né? Por exemplo, eu fiz terapia numa das filhas daquele piloto do comandante Orange Holanda, piloto de avião que ficava levando ele para cima e para baixo lá na Operação Prato. E ela me falou que a casa dela é cheia de paranormalidades. Depois que o pai dela começou a andar com o Ranger, tudo começou a acontecer na casa dela. A gente ficou uns meses fazendo terapia por conta disso. Porque ela tinha insônia, não conseguia dormir. Né? Então, assim, esses fenômenos afetam. O Bigelow, bilionário, eu pus isso aqui para vocês verem. Ele investigou o Rancho Skinwalker, que é uma zona que tem muita anomalia, né? Muita paranormalidade. Né? Dizem que tem um portal lá. Estão estudando, o governo estudou. Agora, o Bigelow estudou, agora tem uma outra equipe de cientistas estudando, né? E ele disse isso, e falou também que ele já experimentou a saída fora do corpo em função de experimentos que apresentaram para ele. Por quê? Porque ele está dando não sei quantos milhões de dólares para quem provar vida após a morte. Porque a mulher dele morreu de acidente, então agora ele quer que prove a vida após a morte. E é uma coisa que ele se interessa muito pelos UFOs. Inclusive, foi contratado pelo governo para estar analisando essas coisas. Né? Então, para ele, esses UFOs, ou ápice, vêm de outra frequência de realidade. Tá? Cada um tem sua opinião. Aquele Tom DeLonge, que mais 90% dos aliens são ruins, enquanto
enquanto para o Edgar Mitchell, o astronauta, eles não são violentos. Enquanto para o Lear, ele os chama de hostis. Enquanto para Jacobs, é uma ameaça. Enquanto para John Mack, da Universidade de Harvard, que escreveu Abduções, eles são ampliadores de consciência. Então, assim, a comunidade científica é muito dividida do que são, né? Principalmente os alienígenas, né? Muito dividida. Então, me perguntaram outro dia, mas eles são bonzinhos ou são maus? Não, não tem bom nem mal. Eles são o que eles estão fazendo a agenda deles. Né? Agora, é a gente que vai determinar se é bom ou mal. Se eu sofri alguma coisa que foi mal para mim, eu vou falar que foi bom. Se eu passei por uma experiência com eles que foi benéfica para mim, eu vou falar que foi bom. Os garotinhos lá de Andorra, da Espanha, que foram curados do hospital, acho que foram 5 garotinhos com câncer, foram curados por 2 alienígenas que entraram no hospital andando, as enfermeiras viram, o médico-chefe viu, e eles fizeram a cura, isso aí no jornal lá de Andorra. Né? Por que fizeram a cura? Porque estava na agenda deles? Porque eles foram bonzinhos com os meninos, ficaram com dó? Ou porque eles quiseram? Ou por causa de outra coisa? Né? Então, não dá para saber, mas existem comportamentos desses alienígenas, tanto que afetam a pessoa de uma forma ruim, como de uma forma benéfica. Né? Por exemplo, uma pessoa que, por ser abduzida, passar por uma experiência, ela ficou com a cabeça queimada, por exemplo, ou com alguma cicatriz no rosto, ou ela ficou com insônia e com medo. Para ela, a experiência foi negativa, não foi bom, eles são ruins. Então, assim, a gente tem que separar, né? O que é bom, o que é ruim para nós, pode não necessariamente, lá no cosmos, ser a nossa régua do que é bom e ruim, né? Porque a princípio, né, o que eu penso que eles são cientistas, estão vindo aqui para analisar, né? E também tem outras questões, né? Tem uma série de teorias aí que eles criaram a raça humana, aquela Montoham, americana, jornalista, ela fala que eles estão aqui desde antes dos dinossauros, né? Então, é que nós somos uma criação. Então, aí tem um monte de teorias religiosas sobre isso, teorias arqueológicas, teorias ufológicas, teorias em todos os sentidos, mas são todas teorias. Né? Esse é o caso Adalto. Adalto, ele ia pescar e ele via a tal da mãe do ouro, né? Aquela bola laranjada que passava entre o rio, o céu e o rio, ou que perseguia os pescadores. Então, ele narra isso aqui. Ele conta uma situação que a casa dele tremeu uma vez, tremeu tanto, que no dia seguinte foram perguntar para os vizinhos se tinha tido um terremoto, ninguém viu nada, ninguém ouviu nada. E nesse dia, ele e a esposa na casa, ele ficou tão assustado que ele foi lá fora, no meio da rua, ver o que está acontecendo. Só que ele não voltava mais. Aí a filha do casal foi buscar ele, quando chegou lá, ele estava com o rosto todo queimado, olhando para o céu, e não queria falar o que aconteceu, o que ele viu. Não falou o que ele viu. Morreu sem falar o que ele viu. Né? E ele falava que teve uma vez que ele encontrou um ser estranho na pescaria, né? E ele vivia chegando em casa falando de pontos no céu, de luzes estranhas na lua, e ninguém acreditava. Só que aí o que aconteceu? A filha dele, né, que começou a ter manifestações estranhas, ver UFOs, e também na hipnose que foi abduzida, acabou também um feto dela sendo levado, e aí foi uma história que se desencadeou. Né? Aqui o caso Marco Aurélio, não sei, não tinha que estar aqui, tem que estar mais no fim, que eu também estou estudando, mas só para o próximo capítulo. Esse aqui, esse vídeo do menino seria interessante. Esse menino aqui é lá de Atibaia. Ele acordou de manhã, com a mãe, com a família, o gramado estava perfeito. Ele acordou de manhã, tinha um círculo no gramado, e aí a mãe entrou em desespero quando viu um negócio daquele bizarro, né? E começou a chamar, Lucas, o que é isso? Da tipo, aí o menino chega no celular e fala, eles estão aqui, já estão aqui, já aconteceu.
É muito interessante esse menino. Eu estou estudando ele agora, mas ainda não posso falar coisas sobre ele, porque a família não quer. Vocês têm que ver o seguinte, a pessoa não autoriza aparecer em público. Né? Eu estou sobre uma ética, muitos profissionais não admitem isso, e pessoas também não. Todo verdinho, uma bola imensa no chão, assim, do dia para a noite. Né? Esse aqui é o caso Marisa, de telepatia com UFOs. É muito interessante também. Agora vocês vão entender quando eu falei, quando está se falando que os UFOs, eles podem ser biológicos, né? Então, assim, ela começou a fotografar, né? Fotografar aqui o ursinho no quintal da casa dela. Aí, mais tarde, começou a luz, né? O UFO em forma de luz. Isso aqui com câmera daquelas bem antigas, né? Aquelas câmeras portátil, Kodak, né? E aqui ela fala, olha, objeto pequeno e colorido se aproximou da minha casa às 21 horas. E ela mandou as fotos todas para mim. Olha aqui, ó, 2007, é tudo fotos autênticas. O objeto fazendo elucubrações. Olha aí, ó. Os objetos começavam a se transformar em umas coisas e ela ia fotografando. Isso era parada na outra montanha. É que está fora de ordem, talvez, mas olha o que eles pareciam para ela. Olha o mato aqui, ó. Ela não tinha medo, não. Olha, isso aqui era escrito atrás da foto. Ela mandava foto, várias luzes, comunicaram mentalmente as esferas, saíram de uma e da outra e formavam os desenhos conforme eu perguntava as coisas para ele. Ela se comunicava com os UFOs, né? Ó, o objeto era uma luz, cor prata, se transformou nessa luz vermelha, desceu do céu em alta velocidade, parando no ar rapidamente no alto da colina. As 4 luzes desceram todas juntas, enfileiradas, desceram no céu em alta velocidade no alto da colina. Depois se transformaram. Minha máquina Kodak é fraca, não busca perto a imagem. 2015, 18/2/2007. Isso estava atrás da foto. Aí, ó, ela fotografando e falando. Ó, perguntei mentalmente se o Senhor Jeová, Deus, e Jesus Cristo e Deus dele eram Deus deles também. E eles fizeram 2 Jotas, um maior e um menor. Olha só, ela era evangélica, essa moça. Aqui, ó, tá, os 2 Jotas que ela fala que fizeram. 2 não, aqui tem 3, né? Mandou. Ó, aqui tem um poste, dá para ver. Uma máquina Kodak. Outro objeto passando perto do poste, ao lado onde eu estava morando, 20 horas. Olha esse que interessante. Ó, aqui tem alguma coisa, mas ó, olha que coisa. O objeto desceu do céu em alta velocidade em uma luz prata e parou sob a colina e se transformou nisso, tipo um telefone. E tinha um boi pendurado de cabeça para baixo. Quer dizer, o OVNI estava abduzindo um boi, segundo aqui ela. Né? Segundo ela, isso aqui, ele se transformou nesse tipo um telefone e estava levando. Ela fala que isso aqui é um boi, de cabeça para baixo. Tá? Não tinha por que mentir. Uma pessoa só conversava comigo, mandava as cartas para mim, através de carta ela mandava, ou por e-mail. Isso aqui ela mandou por cartas, as fotos todas, que eu tirei cópia. Né? Mas olha que absurdo! Parecia um telefone e tinha um boi pendurado de cabeça para baixo. Esse parecia um cachimbo. Quando desceu do céu, era uma luz de cor prata. Desceu na colina e se transformou junto com a que carregava o boi. É outro OVNI que estava junto com aquele OVNI que carregava o boi, gente. Aí, olha isso aqui, que incrível que o OVNI fez no céu. Ela perguntou quanto tempo fazia, ó, noite do contato. Ela escreveu.
perguntei mentalmente quanto tempo que eu estava morando em Birigui. É uma cidade ali, acho que perto de Araçatuba. E os ETs responderam fazendo o número 1. E realmente, nesse dia 18, fazia um mês que eu estava morando em Birigui. Não é incrível? Se comunicando, conversando com os ETs, por telepatia, lá no chão e os, os OVNIs lá no céu. E assim, o OVNI se transformou num tipo um telefone para suspender o boi, um outro OVNI se transformou no número 1, que era o que ela queria a resposta. Isso aí é um objeto? Como que é assim? Se é um objeto, foge totalmente da nossa física, né? Física que conhecemos, né? Então, assim, nós não temos ainda conhecimento de física suficiente para compreender esses objetos. Mas é para vocês verem, né? Aqui, ó, mais foto dela, a cidade ali, ó, as luzinhas. Aqui, cartas que ela me mandava, que ela perguntava para eles, e eles falavam. É do outro sistema que estou falando, né? Ela me mandou gravações em CD deles falando assim, aquela voz metálica estranha. Ela pôs o irmão dele para falar comigo, para ele provar para mim, sou de outro sistema solar. Tem essas comunicações, né? Ouve a fita das luzes, a senhora vai perceber que eu tive um contato. Assim, a pessoa querendo que eu entendesse ela. Então, você vê, tem umas coisas bizarras que acontecem. Aí você fala, tá, mas, pô, se eles estão tão intelectuais ou tão conhecedores, tem tanta tecnologia, por que eles querem ter um contato com uma pessoinha que mora lá naquela cidadezinha, humilde, né? E fazer um contato com ela, mostrar para ela que está carregando o boi, né? Fazer com que eu é, carregando o boi, responder para ela o que ela está perguntando, né? Esses são os alienígenas? Ou são outra coisa? Né? Esses são os OVNIs? Né? Porque existem muitas coisas estranhas. Por exemplo, todo mundo é abduzido, mas ninguém traz um palito das naves, um objeto, um pedaço de alguma coisa. Não tem como, eles não trazem nada. Então, assim, existe todos uma fiscalização gigante para nada passar do crivo deles. Eles ficam escondidos. Né? Aqui é um outro caso. Esse caso, eu fiz um livrinho dele, do caso Adelson. E essas fotos que ele fazia pelo celular, saía distorcido, algumas fotos dos OVNIs. Tem fotos de OVNIs, tipo disco voador também, que ele já me enviou muitos. E quando eu fiz o livrinho, que eu fiz em homenagem a ele, porque ele me tratou muito bem, eu tive que fazer várias incursões na cidade que ele morava, é longe da minha cidade, pesquisa profunda. Eu pus essa foto. Por quê? Foi uma foto que me chamou muita atenção também. No dia que, da última vez que eu encontrei com ele, eu dei uma pirâmide para ele, de pedra. Eu gosto muito de pedras. Eu dei essa pirâmide de pedra. E a hora que ele recebeu, ele beijou a pirâmide. Né? Quando ele beijou, olha como ficou a luz em volta da cabeça dele, a energia. Isso aqui, essa cena aqui no fundo, é a foto de fato. Aqui eu recortei ele, porque ele não quer ser identificado. Pessoas que não querem publicidade, não querem pessoas atrás dele. Né? Mas foi muito interessante. Olha que bacana que ficou, igual aquele outro pesquisador. Né? Olha aqui, ó. Tá vendo? Igual a minha lá, que eu mostrei também, que ficou. As câmeras pegam, né, o campo de energia. Ó, foi essa uma pirâmide assim que eu dei para ele. Aqui, ó, meus livrinhos que eu publiquei. Ó, uma pirâmide assim. E aí ele é cheio também de implantes. E eu subsidiei as ressonâncias magnéticas, as tomografias, as consultas para poder pegar as guias, né? Eu não tenho ninguém que me financia. Né? Eu precisaria de financiamento, senão eu não posso investigar.
profundamente e fazer ciência. Por quê? Porque é muito difícil alguém financiar esse tema. Precisa ser um apaixonado sobre o tema, e é difícil. Então, tem que ser devagarzinho, né? E ele me fala, ele teve vários contatos desde criança. E esse foi uma das naves que ele me mostrou. Esse aqui não é é uma foto que eu peguei da internet, tá? É só para fazer uma analogia, né? Porque ele falava que parecia a nave do Batman, parecia o carro do Batman, a nave, o símbolo do Batman, né? A nave. Aí quando eu encontrei essa, ele falou, nossa, bem parecido, muito parecido. Pois aqui para quando ele estava me falando dos casos dele. Segundo ele, os seres que ele contata são esses aqui, os dois principais, ele contata com vários seres. Mas esses dois são os que ficam mais constantes. Ele pediu para um amigo dele, que é artista plástico, desenhar. São diferentes, esses seres. São dois seres diferentes. E aqui eu pus o comandante Uranchão Holanda, porque ele tinha um chip bem aqui, igualzinho esse meu paciente, que a gente não conseguiu extrair, né? Não deu tempo. Até, eu ia pôr o vídeo agora do meu paciente, mas vamos ver se não vai dar. Não deu aquela vez, não vai dar mais. Isso aí, né? Tem muitos vídeos, muitos áudios para apresentar. Eu vou tentar, depois no meu canal, passar esses vídeos todos para complementar essa palestra, para vocês assistirem, fazer devagar via YouTube, né? Olha, e aí, com toda essa avalanche de contatos dele, ele começou a ter também capacidades psicocinéticas, né? E psicocinese, que seria movimento de objetos, materiais, entortar. Muitas pessoas ficam depois do contato. Isso aqui ele entortou na minha frente. Eu vi ele entortando. Esses garfos aqui ele entortou. Porque quando a gente começou a fazer a pesquisa com ele, eu levei um físico que era o coordenador do laboratório Sirius. Sirius é o maior laboratório da América do Sul de colisor de hadrons, é igual aquele de Genebra, aquele colisor de partículas. Nós temos uma no Brasil. E esse laboratório, esse coordenador, ele fez uma parceria comigo de pesquisa. Então, ele levou equipamentos sofisticados para a gente medir se esse sujeito tinha algum tipo de fraude, se ele estava fazendo, tinha alguma questão aqui que pudesse não ser verdadeiro, essa questão dele paranormal. E nós concluímos, pelos equipamentos todos que mediram, mensuraram, que não, que era verdadeiro o que ele fazia. E aí, quando a gente percebeu isso, a gente começou a estudar a fundo. Tá? E isso ele fazia. Eu tenho um garfo que ele pegava na mão, assim, com o dedo, e entortava tudo desse lado, tudo desse lado. Assim, em 3, 4 segundos. Né? E ele falou que essa capacidade tem a ver com essa questão dos contatos dele. E no livrinho narra exatamente tudo, detalhe por detalhe. Olha aqui o laboratório que lindo, que é em Campinas. Agora, uma análise aqui, tá? Uma análise de um chip aqui, sai, cada 15 minutos, pode sair 15 mil reais para analisar. Mas é uma análise científica. Né? Os caras dão um laudo, que não tem a menor dúvida do negócio. Eu mandei um chip lá, de um piloto que espelhou um chip pela boca. Eles analisaram, cortaram um pedacinho, analisaram, viam que tinham algumas substâncias diferentes, mas aí acabou esse meu parceiro de pesquisa mudando de cidade, se desconectou e não pude dar continuidade na pesquisa, porque ele, como ele coordenava lá, ele tinha fácil acesso, então não precisava pagar. Então, ele estava fazendo isso, né? Que é um caso que eu vou mostrar na próxima live. Olha aqui, ó. Aqui eu estou dentro do laboratório lá, fui chamada, um dos seus assistentes analisando o tal do chip. Isso é dentro do Sirius. Aqui é o livro, tá? Eu publiquei e tem toda a historinha. A primeira parte. Por que parou aí? Porque veio a pandemia, né?
Só que é o seguinte, eu me livrei de uma situação ali. Por quê? A última vez que nós estivemos na casa dessa pessoa, fazendo os experimentos, um dos experimentos era um primeiro contato, encontro com esses alienígenas, que eles iam se manifestar com as naves. Ok, nós fomos, no momento certo, de noite, na hora certa, se manifestaram, sim. Eu sou testemunha, eu estava lá, eu vi no céu a nave passar, passou exatamente na hora que ele falou que elas iriam passar. Esse meu colega viu uma parte, porque nessa parte ele não estava lá, ele entrou para ir no banheiro, ele perdeu essa nave grande. As outras ele viu, primeiro a manifestação de luz, e depois a manifestação de uma nave passando na frente do avião, né? Porque o rapaz falou, olha, vamos olhar para o lado direito, que eles estão me dizendo aqui, na telepatia dele, que eles vão se apresentar passando a nave na frente do avião. Aí o meu colega falou assim, seria aquele ali? Era um avião que estava passando. Nós olhamos para o avião, a gente viu uma nave perpendicularmente atravessar. Uma nave assim, uma coisa oval, esbranquiçada, passar. Isso era 8 horas da noite, mais ou menos. Eu confirmou. Depois, passou a nave grande que eu vi, comprovei. Aí, qual seria o próximo encontro? O próximo encontro era o seguinte: nós iríamos num lugar onde eles tinham os encontros físicos com esses alienígenas. E que ele disse que os alienígenas queriam conversar com a gente sobre pesquisa. E nós tínhamos que ir lá. Era um lugar meio ermo, tinha uma árvore grande no meio, era tipo uma plantação, né, onde tinha tipo uma encruzilhada assim, mas que tinha um aterro e tal. Era naquele lugar que ele falava que a nave descia e ele tinha contato com os caras ali, né? E eu falei, nossa, e agora? Aí falei, agora vamos nos preparar, né, psicologicamente, em todos os sentidos, para um negócio desse. Não é assim. Eu não sei que tipo de energia vai acontecer. Eu não sei se algo vai me afetar. Não é assim tão simples, né? Então, precisaria todo um preparo, porque, como eu falei, muitas vezes é desestruturante. A pessoa não está acostumada, o pesquisador, a ver coisas bizarras, coisas muito fora da realidade, e de repente ele está ali para pesquisar, então ele tem que ser frio calculista, né? Imparcial, e ele tem que estar vendo aqueles fenômenos na íntegra, sem julgar, né? Sem fazer uma pré-análise, e simplesmente observando, né? Então, assim, não é fácil, principalmente quando se trata desses estudos que têm a ver mais com paranormalidade, né? Então, a questão é mais de segurança mesmo, de proteção. E eu sabia que eles iam querer conversar com a gente, porque a gente estava pesquisando, né, o sujeito que eles tinham contato, né? E aí acabou que não aconteceu, mas assim, ficou para um próximo capítulo. Então, é nos preparar para podermos ter esse encontro, talvez, e ver o que eles vão falar. Eu não sei como vão se apresentar, se vai ser a nível físico, se vai ser a nível parecido com a gente ou não, né? Então, também, de repente, fazer terapia em função disso, né? Porque, como eu falei, muitas vezes desestrutura a parte física, mental, emocional, psicológica. Muitas vezes a pessoa tem um contato desse e aí ela muda tudo, muda toda a cabeça dela, muda a consciência dela e muda o comportamento dela, do pesquisador também. Não tem como separar o pesquisador do objeto de pesquisa, né? Então a gente tem que ter responsabilidade e pensar, peraí, eu consigo dar conta disso? Eu tenho que dar o passo de acordo com as minhas pernas. Eu tenho estrutura para isso? Eu tenho energia suficiente? Como que eu tenho que me preparar para um evento desse? Vai ser uma troca de informações? O que vai acontecer, né? Então, aqui, mais finalizando agora, já, na próxima live, eu quero falar sobre o caso Varginha, do ET Varginha, porque eu estou vendo os aspectos psicológicos e as hipnoses desse caso, tá? Eu sou a primeira pessoa que estou me preocupando com os aspectos psicológicos.
Então, eu tenho uma das testemunhas, que é a outra, que não pus ela aqui, fez terapia comigo. Essa daqui é a Liliane, a gente começou o processo de hipnose, já fez hipnose algumas. Aqui é a mãe dela também, que eu entrevistei, que ela também está sob o processo de hipnose, contando sobre como foi o assédio, segundo ela, dos homens de preto, né? Querendo fazer suborno. Muitos detalhes importantíssimos ela me narrou, a Liliane também, que de repente não foram feitas as perguntas certas, né? Deveriam, e eu estou conseguindo colher um material bastante interessante, muito impressionante. E eu vou depois, mais para frente, está passando para o público. Tá? Deixa eu ver agora. Eu acho que aqui acabou. Finalizei. Tinha mais um pouco de coisa aí. Eu tinha posto a bibliografia, mais alguns casos, o caso do Pico dos Marins, que também estou investigando. Tem um caso de uma moça que ela tem um implante. Deixa eu deixar o livrinho aqui. Um implante no crânio metálico e que foi dado um laudo pelo médico falando que ele não conseguiu fazer as análises da ressonância magnética porque ela está com implante, está com vários objetos metálicos dentro da cabeça e que ele não entende como aquilo foi parado. E ele deu o laudo. Vamos ver o laudo do governo, inclusive. Está ali. Tem mais prova do que isso? Que a pessoa está com um monte de objetos metálicos dentro da cabeça, nunca fez nenhuma cirurgia, tem um histórico de OVNI, viu vários OVNIs, inclusive o filho também estava acompanhado, para o filho que já tem mais de 20 anos, e aí agora ela está com a cabeça cheia de implantes. E aí, ela queria tirar. Foi no primeiro neurologista, não vai tirar. No segundo, não vai também. Olha, só tire se isso estiver te atrapalhando a sua vida, porque vai ter um risco muito grande. Está alojado entre o crânio, dentro do crânio, da parte de osso, e o cérebro, a parte intermediária, está ali. E não são pequenos. Então, é uma coisa muito séria. Gente, essa questão de abdução é uma coisa muito séria. Deixa eu pôr na primeira página para ter os meus dados. Muito séria. Não é brincadeira, gente. Não é historinha encantada, não. Porque se isso realmente, de fato, está acontecendo, nós temos que saber. Né? E as evidências estão aí, as provas, a ciência não tem. Porque ninguém quer estudar isso. As pessoas têm medo, primeiro tem medo do assunto. Né? Falei que ia ter bastante slides. Tem medo do assunto. Segundo, é porque o assunto é tão bizarro, que soa tão fantasioso, tão fora da realidade, e as pessoas se esquivam. Outras ficam com medo do assunto. Já recebi paciente que veio no consultório porque tem medo de ET, de assunto de ET. Não é abduzido, não é nada, é paciente comum. Tem meus pacientes comuns. Mas tem medo, não consegue dormir porque viu na televisão, porque viu no Jornal Nacional, porque viu não sei aonde. Então, assim, como as pessoas têm medo de fantasma, como as pessoas têm medo de sei lá do quê. Então, são assuntos delicados. Né? E a gente tem que entender. Agora, não se pode mais ficar internando as pessoas em sanatórios, hospital psiquiátrico, por conta desse tema. Tem que se investigar. Por isso que eu quero formar pessoas, profissionais da área de saúde, que entendam o que é uma pessoa que está com uma patologia ou que não está. Né? O que é realmente uma pessoa transtornada, com um transtorno mental, e uma pessoa normal, que realmente viveu uma experiência. Né? Porque não tem como a pessoa viver uma experiência dessa e continuar normal. Muda tudo na vida dela. Porque é fora da realidade a coisa. Né? Mesmo quando a pessoa vê um OVNI, ela já fica totalmente... Eu vi um OVNI, foi em 1987, 8, né? De repente, na praia, estava na praia, e vi um OVNI.
E aí, tudo mudou na minha vida. Eu falei, opa, o que é aquilo? Não era um OVNI pequenininho, não, era gigantão. Aí mudou tudo. Ali começou meu interesse. Aí eu fui procurar aquele Luiz Márcio, que tinha as reuniões ufológicas. Aí eu fui atrás, não sei o quê. Aí fui conversar com pilotos, né, da Força Aérea, acessei o General Shoa, aí fui indo atrás, né, para poder entender. Aí comecei a estudar o assunto. Né? Hoje eu trato dessas pessoas. Essa semana mesmo me veio uma pessoa, sabe da onde? Lá daquela região da Ilha de Colares, a Operação Prato, me falando que desde os pais dele já havia perseguição dessas luzes numa outra região lá. E depois os pais dele mudaram para Colares, chegaram lá, estava acontecendo também. E ele contando tudo o que acontecia, querendo entender. Ele quer fazer terapia para entender, porque ele foi adotado por esse casal. Esse casal contava muito sobre essas luzes, que afetavam as pessoas, que eles perderam pessoas lá, morreram pessoas. E ele falou que a história não é essa que conta por aí, não. A história é muito séria do que aconteceu lá. Muita gente ficou doente, muita gente morreu por causa do ataque das luzes. E ele tem a teoria dele, do que são essas luzes. Tem a teoria dele, e aí a gente está começando o processo. É mais um caso que está chegando aí. Então é isso, gente. Se alguém tiver alguma pergunta, posso responder 2 ou 3 perguntas. As demais, pode me escrever que eu respondo, tá bom? É isso, Flori. Espero que vocês tenham. É uma pincelada, né, do negócio. Que maravilha, professora Mônica! Realmente é um banquete de conhecimento que a professora ofereceu para nós. A gente chega a engasgar com tanta informação, né? É difícil digerir tudo assim, porque é muita É informação. muita coisa, é muita É muita informação. riqueza, né? Então, sinta-se bastante aplaudida, realmente, né? Parabéns e fica aí a nossa gratidão.